Olá pessoal, aqui é o professor Francisco, mais uma videoaula, hoje falando sobre a base de dados do PROESP, tá? Projeto Esporte Brasil, projeto Talento Esportivo. Então é uma base de 10 testes que pode ser aplicado nas escolas, com as crianças, em clubes em geral, tá? Para poder detectar talentos esportivos, medir as capacidades físicas dessas crianças, tá? Então vou estar passando para vocês, discriminando cada um dos testes, que pode ser uma ótima ferramenta de trabalho para você, professor, dentro da escola ou mesmo dentro da área esportiva, trabalhando com crianças, legal? Tá? Então a base de dados do PROESP Brasil, tá? Eles consistem em 10 medidas principais, né? Estatura, envergadura, massa corporal, flexibilidade, força e resistência abdominal, força explosiva de membros superiores, força explosiva de membros inferiores, agilidade, velocidade e resistência geral. A gente vai estar discriminando cada uma delas, ok? Então vamos começar pela estatura. Estaturas, o material, sempre a gente vai estar discriminando nesses 3 pontos, né? O material utilizado, a orientação, como manda o protocolo para fazer o teste, tá? E como que é feita a anotação dos resultados. Então, vamos começar pela estatura, estadiômetro ou trena métrica, com precisão de 2 milímetros, tá? Fixar a fita métrica na parede a 1 metro do solo e estendê-la de baixo para cima. Para a leitura de estatura, deve ser utilizado algum material em forma de esquadro. Um dos lados do esquadro é fixado à parede e o lado perpendicular junto à cabeça do estudante. A medida da estatura é anotada em centímetros com uma casa decimal. Ok? Vamos ver o vídeo? Tá? Preparei os vídeos para vocês entenderem melhor. Pequeno probleminha no áudio aqui, deixa eu só consertar. Vamos lá. Aí, novamente. Ok, pessoal, desculpa aí pelo probleminha. Vamos começar. Agora sim. Lista de materiais. Ficha de avaliação. Fita adesiva. Fita métrica. Em uma parede sem rodapés, faça uma marca a 1 metro do solo. Depois, estique a trena a partir da marca de 1 metro. Posicione o aluno descalço com o calcanhar rente à parede. Para medir a estatura, use um objeto em forma de esquadro, desta forma. Acrescente 1 metro ao resultado e anote a medida em centímetros com uma casa decimal. Ok? Bem simples, né? Tranquilo, né? Usando a fita, pouco material. A ideia justamente é mostrar a realidade das escolas, tá? De como você, professor, não tem materiais sofisticados, um estadiômetro, então pode estar usando aí simplesmente uma treinamento, tá? Vamos lá para o segundo teste, envergadura. Tá? O material utilizado vai ser uma trena métrica, novamente, com precisão de 2 milímetros. Pode ser aquela trena, aquela fita de costura da mamãe, né? Aquela fita normalmente que a gente utiliza, né? O pessoal da costura está acostumado, tá? A orientação é fixar a trena métrica paralelamente ao solo, o aluno posicionar-se em pé, de frente para a parede, com os braços em abdução em 90 graus, em relação ao tronco e cotovelos estendidos, à medida que é registrada em centímetros com uma casa decimal. Vamos ver o vídeo. Medida da envergadura.
Lista de materiais: 2 fitas métricas, fita adesiva, ficha de avaliação. Una as 2 fitas métricas da seguinte forma: em uma parede sem rodapés, fixe as fitas paralelas ao solo. Bastante detalhe, gente, para a fita estar paralela ao solo, ok? Demonstre aos alunos como se posicionar. Posicione o aluno descalço, de frente para a parede, com os pés unidos. Os braços ficam estendidos, a 90 graus em relação ao tronco. Posicione a extremidade do dedo médio no marco zero. Marque a medida da extremidade do outro dedo médio. Anote a medida em centímetros com uma casa decimal. Ok? Então essa foi o teste da envergadura. Vamos lá para a massa corporal. Tá? Vamos necessitar de uma balança com precisão até 500 gramas. Tá? Qual a orientação em relação à massa corporal? Na utilização de balanças portáteis, recomenda-se uma calibragem prévia e a cada 8 a 10 medições, sugere-se a utilização de um peso padrão previamente conhecido para calibrar a balança. Tá? A anotação ela deve ser feita à medida que deve ser anotada em quilogramas com utilização de uma casa decimal. Tá? Então hoje nós temos aquelas balanças portáteis, né, e utilizamos muito, que é respeitada cientificamente, a balança filizola, a balança mecânica. Então ambas nós pedimos para que você mantenha um peso conhecido, né, que pode ser o próprio Medicine Ball ou uma anilhinha de 2, de 3 quilos, para você a cada 10 medições aferir se aquela balança não foi desregulada. Vamos ver o vídeo? Medida da massa corporal. Lista de materiais: ficha de avaliação, balança com precisão de até 500 gramas, um peso para calibragem. Comece calibrando a balança com o peso conhecido. Recalibre a balança a cada 10 medidas. Realize a pesagem dos alunos. Anote o resultado em quilogramas, com uma casa após a vírgula. Tranquilo, né? Pesagem também, massa corporal, bem tranquilo. Só temos que tomar cuidado com a balança, com o tipo de balança e com a regulagem da balança, ok? Vamos lá. Próximo teste, flexibilidade, teste de sentar e alcançar, tá? Esse com o material do banco do teste de sentar e alcançar. Então, normalmente aqui a gente conhece esse banco como o banco de Wells, tá? Então, ele também discrimina, né? Caso algumas escolas possa ser que não tenha disponibilidade de ter um banco de Wells, ele pode ser feito com um cubo de madeira, tá? Com um lado de 30 centímetros e uma haste na frente de 23, tá? Então, não necessariamente apenas com o banco de Wells. Isso para qualquer uma das realidades pode ser aplicado. A orientação vai ser: os alunos devem estar descalços, sentados de frente para a base da caixa, com as pernas estendidas e unidas, com as mãos sobrepostas e dedos médios alinhados. Flexionam o corpo e alcançam com as pontas dos dedos a maior distância possível sobre a régua graduada, sem flexionar os joelhos e sem utilizar movimentos de balanço. Tá? Registra-se a maior distância alcançada na melhor de 2 flexões. Tá? Então, um detalhe para isso também, são relacionadas 2 tentativas e registra-se a maior. Vamos ver o vídeo.
Ó, gente, esse vídeo teve um pequeno problema, ele não teve o áudio, tá? Mas dá para a gente visualizar bem a questão do banco, né? 30 centímetros de lado e com haste, né, de 23, tá? 23 sobrando do banco de Wells. Olha lá, se coloca bem, os pés bem posicionados, a criança ergue bem os braços, né? Pede para pôr a ponta dos dedos, né, na maior distância possível. É realizado 2 tentativas e se mede e se fica com a melhor tentativa, com o número mais alto. Tá? Flexibilidade agora, sentar e alcançar sem o banco. Tá? Então vamos necessitar de uma trena ou fita métrica de 1 metro, fita adesiva e giz. O aluno deve sentar-se descalço sobre a trena, estendida no chão, com o ponto zero entre as pernas e calcanhares, imediatamente próximos à marca de 38,1 cm, com os calcanhares afastados a 30 cm, joelhos estendidos, mãos sobrepostas e dedos médios alinhados. O aluno deve flexionar o tronco à frente e alcançar com as pontas dos dedos a maior distância possível sobre a trena. Anotação: registra-se a maior distância alcançada na melhor de 2 flexões. Então, novamente, 2 tentativas, se registra a melhor. Vamos ver o vídeo. Teste de flexibilidade. Sentar e alcançar. Lista de materiais. Fita métrica. Tesoura. Fita adesiva. Ficha de avaliação. Fixe a fita métrica no chão. Corte um pedaço de 30 centímetros de fita adesiva. Dobre ao meio e fixe no ponto de 38 centímetros da fita métrica, de maneira que fique 15 centímetros de fita adesiva para cada lado. Posicione o aluno descalço, sentado no chão, com os calcanhares sobre cada extremidade da fita adesiva. Oriente o aluno a manter os joelhos estendidos e posicionar uma mão sobre a outra. Solicite ao aluno que alongue o tronco e após o flexione à frente, encostando com os dedos a fita métrica no chão. Realize o teste 2 vezes e registre o melhor resultado. Anote o resultado em centímetros. Ok, então bastante atenção para o capricho, né, de colocação da fita, o capricho, né, das medidas, tá, para poder ter um bom protocolo, ter uma boa aceitação. Tá? Próximo teste, força de resistência abdominais, né, conhecido como sit-ups. Tá? Então, material, colchonete, né, de ginástica, tá, e cronômetro. O aluno posiciona-se em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados a 90 graus e com os braços cruzados sobre o tórax. O avaliador fixa os pés do estudante ao solo. Ao sinal, o aluno deverá realizar o maior número de flexões do tronco em 1 minuto. As flexões são corretas quando os cotovelos tocarem as coxas. Tá? O resultado é expresso pelo número de movimentos completos realizados em 1 minuto. Vamos ver o vídeo. Teste de força-resistência abdominal. Lista de materiais. Colchonetes. Cronômetro. Ficha para anotação. Posicione os alunos deitados, com os joelhos flexionados a 45 graus e os braços cruzados sobre o peito.
oriente os alunos a realizarem a flexão de tronco até encostarem os cotovelos nas coxas, explicando que não é necessário tocar a cabeça no colchonete a cada execução. O avaliador fixa os pés dos alunos ao solo, segurando com as mãos os calcanhares dos alunos. O resultado é expresso pelo número de movimentos completos realizados em 1 minuto. Ok? Também tranquilo, né? Observa-se bem a questão dos cotovelos tocar a coxa, pedindo para o aluno subir, né? Subir bastante, né? Subir bem o tronco, ok? Força explosiva de membros superiores, arremesso de medicine ball. Então, materiais: uma trena e um medicine ball de 2 kg. Ao sinal do avaliador, o aluno deverá lançar a bola a maior distância possível, mantendo as costas apoiadas na parede, com os joelhos estendidos e as pernas unidas. A distância do arremesso será registrada a partir do ponto 0 até o local em que a bola tocou o solo pela primeira vez. Tá? Ponto 0, né, o que a criança está encostado na parede. São realizados 2 arremessos, registrando-se o melhor resultado em centímetros com uma casa decimal. Vamos ver o vídeo. Teste da força explosiva de membros superiores. Arremesso de medicine ball. Lista de materiais: 2 colchonetes, trena métrica, fita adesiva, uma medicine ball de 2 kg, ficha para avaliação. Fixe a trena ao solo, perpendicular à parede. O marco 0 deve estar rente à parede. Passe giz moído na bola para marcar a medida. Posicione os colchonetes. É importante colocar um colchonete no chão, sobre a fita, para que a mesma não se movimente durante o teste. Posicione o aluno com os joelhos estendidos, pernas unidas e as costas apoiadas na parede. Oriente o aluno para segurar a bola junto ao peito, com os cotovelos flexionados. O aluno deve lançar a medicine ball o mais longe possível, sem tirar as costas da parede. Realize o teste 2 vezes, registrando o melhor resultado. Anote a medida em centímetros com uma casa decimal. Bastante atenção à questão do giz, tá? É um auxiliar para poder fazer uma marcação no chão, tá? Não é uma regra, mas é importante para facilitar de repente a visualização de onde a bola caiu e sempre demarcando no primeiro ponto de contato da bola, tá? Vamos lá para a força explosiva de membros inferiores, o salto horizontal, uma trena e uma linha traçada no solo. A trena é fixada ao solo perpendicularmente à linha, fixando o ponto 0 sobre a mesma. O aluno coloca-se imediatamente atrás da linha, com os pés paralelos, ligeiramente afastados, joelhos semiflexionados, tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal, o aluno deverá saltar a maior distância possível. Para a anotação, registra-se a melhor marca de 2 tentativas.
em centímetros, com uma casa decimal, a partir da linha traçada do solo até o calcanhar mais próximo desta. Tá? Então, a primeira região de contato. Vamos ver o vídeo. Teste da força explosiva de membros inferiores. Salto horizontal. Lista de materiais. Fita adesiva. Trena métrica. Ficha de avaliação. Primeiro, marque a linha de saída. Em seguida, estique a trena, fixando-a ao solo com fitas adesivas. Oriente o aluno a se posicionar próximo à linha de partida, com os dois pés ligeiramente afastados, joelhos semiflexionados e o tronco ligeiramente projetado à frente. Ao sinal, o aluno deverá saltar a maior distância possível. A distância do salto será marcada no calcanhar do pé mais próximo à linha inicial. Serão realizadas 2 tentativas, registrando-se o melhor resultado. Anote o resultado em centímetros, com uma casa decimal. Ok? Tá? Então, força de membros inferiores. Tá? Agilidade. Vamos para o próximo teste. Teste do quadrado. Material. Um cronômetro, um quadrado desenhado em solo. Antiderrapante com 4 metros de lado. 4 cones de 50 centímetros de altura marcando os cantos. Ao sinal do avaliador, o aluno deverá tocar com uma das mãos cada um dos cones que demarcam o percurso. O cronômetro deverá ser acionado pelo avaliador no momento em que o avaliado realizar o primeiro passo tocando com o pé no interior do quadrado. Registra-se o melhor tempo em 2 tentativas, em segundos e centésimos de segundo, 2 casas após a vírgula. Vamos lá ver o vídeo. Teste de agilidade. Teste do quadrado. Lista de materiais. 4 cones ou garrafas PET de 2 litros. Trena métrica. Fita adesiva. Cronômetro. Ficha de avaliação. Primeiro, meça o perímetro de um quadrado, com 4 metros de lado, marcando com fita ou giz as extremidades. Posicione os 4 cones nas marcas. Marque a linha de partida. Instrua o aluno sobre as direções em que deve correr. Se preferir, desenhe setas no chão. Oriente o aluno para desempenhar o teste com máxima velocidade, tocando com a mão cada cone durante o percurso. Acione o cronômetro quando o primeiro pé do aluno tocar o interior do quadrado.
Pare a cronometragem quando o aluno tocar com a mão o último cone. Realize o teste 2 vezes, registrando o melhor resultado. Anote o resultado em segundos e centésimos de segundo, com 2 casas após a vírgula. Ok, esse é o teste de quadrado, tá? Bastante atenção ao protocolo. Vamos para o teste de velocidade, que é a corrida em 20 metros. Um cronômetro e uma pista de 22 metros, demarcada com 3 linhas paralelas no solo, da seguinte forma: linha de partida, ponto 0, linha de cronometragem, né, ponto 20 metros, e a linha de chegada ou linha de referência, 22 metros. Orientação: ao sinal do avaliador, o aluno deverá deslocar-se o mais rápido possível em direção à linha de chegada. O cronômetro é acionado no momento em que o aluno der o primeiro passo, tocar com o primeiro pé após a linha de partida. Quando o aluno cruzar a linha de cronometragem, 20 metros, interrompe-se o cronômetro. O cronometrista registrará o tempo do percurso em segundos e centésimos de segundos, com 2 casas após a vírgula. Vamos ver o vídeo? Teste de velocidade. Teste dos 20 metros. Lista de materiais: 4 cones ou garrafas PET de 2 litros. Fita adesiva. Ficha para avaliação. Trena métrica. Cronômetro. Esta é a pista que você marcará no solo. Ela consiste em uma linha de partida, uma linha de cronometragem a 20 metros da linha de partida, uma linha de chegada a 2 metros da linha de cronometragem. Primeiro, marque a linha de partida. Em seguida, estique a fita métrica a 20 metros e marque a linha de cronometragem. Depois, estenda a fita por mais 2 metros para marcar o fim da pista. Coloque 2 cones, identificando a linha de partida, e mais 2 cones na linha de chegada. O avaliador se posiciona na linha dos 20 metros. Oriente o aluno a correr com máxima velocidade, ultrapassando os cones da linha de chegada. Dê o sinal de saída, mas só acione o cronômetro quando o aluno puser o primeiro pé após a linha de partida. Trave o cronômetro quando o aluno passar pela linha dos 20 metros. Realize o teste 2 vezes, registrando o melhor resultado. Registre o resultado em segundo e centésimos de segundo, com 2 casas após a vírgula. Ok, pessoal, bastante atenção também aos detalhes do protocolo, ok? Estamos chegando ao final. O local é corrida e caminhada, né, de 9 minutos, ok? Local plano com marcação do perímetro da pista, cronômetro, ficha de registro, trena e números para identificação dos alunos. Os alunos devem realizar uma corrida de resistência em 9 minutos, percorrendo a maior distância possível neste período. Ao final do teste, soará um sinal, o apito, avisando o término do teste. Os alunos deverão permanecer no lugar onde estavam,
para ser anotada a distância percorrida. Após multiplicar o perímetro da pista, pega os números de volta de cada aluno. Adiciona-se a distância entre a partida e o ponto de localização do aluno na finalização do teste. Os resultados serão anotados em metros. Veja o vídeo. Teste de resistência geral. 9 ou 6 minutos. Lista de materiais. 4 cones ou garrafas PET de 2 litros. Cronômetro. Trena métrica. Giz. Numeração para marcar os alunos. Primeiro, demarque uma pista para o teste. Faça marcas a cada 10 metros, para facilitar a anotação no final. Em seguida, numere os alunos de modo que os números fiquem bem visíveis. Atenção para os jovens com cabelos compridos. Depois, divida os alunos em grupos para facilitar a marcação. Oriente os alunos a correr o maior tempo possível, evitando piques de velocidade. Informe que eles podem caminhar quando sentirem-se cansados, mas não devem parar. Informe a passagem do tempo durante a corrida. O avaliador deve anotar o número de voltas de cada aluno. Aos 6 ou 9 minutos, dê um sinal para encerrar. Os alunos deverão interromper a corrida, permanecendo no lugar, até ser anotado ou sinalizado o ponto final de cada um. Anote a distância percorrida na última volta incompleta de cada aluno. Calcule a distância total percorrida por cada aluno da seguinte forma. Multiplique o número de voltas pelo perímetro da pista e acrescente a distância da última volta incompleta. Os resultados serão anotados em metros. Ok, pessoal, então esse foi o resistência de 9 minutos, tá? Bastante atenção também, um protocolo que pode ser utilizado com bastante crianças ao mesmo tempo. Tá? Para finalizar, nós temos a ficha, tá, de avaliação. Então você vê aqui a questão do nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, como também essa base inserida, né, pode ser colocada no Ministério do Esporte. Então tem necessidade de preencher escola, série, turma, tá? Temperatura do local, às vezes é importante para poder também, né, algumas diferenças, né, norte, nordeste, a gente tem esse protocolo utilizado pelo Brasil todo, então algumas diferenças de temperatura podem interferir, né, na realização dos testes, tá? E o local para colocar aqui os valores de cada teste realizado, tá joia? Então, este foi mais uma videoaula, tá? Sobre o projeto Esporte Brasil, aplicação de medidas e teste do Proesp. Então, você professor de escola, você professor, né, das bases esportivas, podem estar utilizando, ok? Meu nome é professor Chico, mais uma vez obrigado, se vemos no próximo vídeo.